Pela ordem, vereador Tandique Rezende. Presidente, foi aprovado um requerimento por essa casa para que o doutor Antônio Fernando Ribeiro Silva Júnior, neurologista, para usar da palavra e falar sobre a Semana Mundial do Combate ao AVC. Tempo regimental solicitado pelo vereador Tandique Júnior, convidando o doutor Antônio Fernando Ribeiro Ribeiro Silva Júnior, neurologista, para falar sobre a Semana Mundial de Combate ao AVC. Eu convido o doutor Antônio a fazer uso da palavra conforme tempo regimental aprovado. Olá. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar desse tema. A gente pode iniciar a apresentação? Então, as atividades que a gente tem desenvolvido são basicamente voltadas a falar de AVC. A gente vai tocar um pouquinho sobre que doença é essa e entender por que é importante a gente, de fato, estar aqui falando sobre isso. O nosso projeto, chamado Alerta AVC, busca justamente trazer um alerta em relação a essa doença. Próximo, por favor. Em relação a quem eu sou, acho que o que importa é dizer que eu sou um cidadão ilhéense. Nascido aqui, fui criado aqui, fiz faculdade aqui na UESC, fiz minha especialização em neurologia fora e retornei em 2018. Confesso aos senhores que com medo de voltar. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento de que uma das doenças que mais matam brasileiros, como em qualquer lugar do Brasil, também era muito frequente na região. Mas, felizmente, essa realidade está um pouco melhor de 2018 para cá. Melhoramos algumas partes do nosso atendimento, mas temos um horizonte grande ainda de buscar melhoras. Porque a gente costuma dizer, perdoe a brincadeira aqui, que o melhor hospital da região é o Hospital Jorge Amado, entre aspas, que é o aeroporto. Seria pegar um avião e ir para Salvador. Só que a AVC, a gente vai ver aqui, é uma doença que não dá para a gente perder tempo nessa fase aguda. E a gente vai entender um pouquinho do porquê. Próximo. O AVC, ele é uma doença que ocorre quando uma parte do cérebro deixa de receber nutrientes por obstrução da artéria ou por formação de um hematoma, ou isquêmico ou hemorrágico, e aquela região cerebral deixa de funcionar. Se for, por exemplo, numa parte de linguagem, a pessoa não consegue falar. Esse sintoma acontece usualmente de forma repentina. Em questão de segundos do evento cerebrovascular, o sintoma clínico se manifesta. Pode passar o próximo? E temos algumas questões ali sobre a problemática do AVC no Brasil. Não sei se os senhores sabem, mas de 2022 para cá, o AVC voltou a ser a principal causa de morte de brasileiros. Nesse tempo aqui que a gente já iniciou as atividades, algo em torno de 5 minutos, um brasileiro já morreu por AVC. E a gente fala sobre morte, mas também é a principal causa de incapacidade dentro das doenças crônicas. É uma doença que causa mortalidade e nos que sobrevivem, o grau de incapacidade pode tornar aquela pessoa inválida. Então, a sobreviver, amputar dos seus sonhos, o seu benefício que ele poderia trazer para a sociedade, sustentar a sua família. Então, essa problemática do AVC quanto à incapacidade também é algo que a gente se preocupa. Próximo. E aqui, no sul da Bahia, não é diferente. Eu fiz minha pesquisa de mestrado aqui na UESC sobre a própria doença e identificamos que, de fato, o AVC é uma doença frequente e, como outros estudos já mostram, o tratamento do AVC ainda não é o ideal. No final da plenária, se eu tiver ainda a oportunidade, eu vou trazer alguns dados de algumas portarias do Ministério da Saúde que, inclusive, orientam como a gente melhorar a nossa rede de assistência ao AVC. Ao próximo, por favor. Não vou conseguir ler ali, nem os senhores, mas só um detalhe quanto à taxa de internações por AVC. Então, esses dados são do Ministério da Saúde, no DataSUS, e ali a gente identifica que a rede de saúde ela é dividida em regiões, né, chamadas macro-regiões de saúde. E quando a gente vai avaliar as internações por AVC,
Na macro-região que está Salvador, foram em 2022, 5.037 internações por AVC. A segunda região que mais interna AVC é a nossa. A macro-região sul, onde Ilhéus é o município sede, com 2.618 internações por AVC. À frente, inclusive, de Feira de Santana, que é uma cidade muito maior, Vitória da Conquista também. Então, é uma doença que possivelmente os senhores já identificaram, ou em si mesmo, ou algum familiar, ou algum conhecido, alguém que já teve um AVC, ou que tenha falecido, ou que tenha ficado com sequela. Casos recentes de pessoas também públicas aqui de Ilhéus, a gente teve esses eventos acontecendo. E, na próxima tabela, a gente traz alguns dados em relação à mortalidade, que, quando a gente compara a taxa de mortalidade de Salvador, da Bahia como um todo, algo em torno de 17%, a nossa chega a 19%. E o que faz essa diferença? Muito provavelmente o que em Salvador tem, que é a operacionalização dos protocolos e orientações do SUS para a organização da rede de atenção de urgência e emergência para essa doença. Lá existe uma estrutura chamada Unidade de AVC Integral Tipo 3. Basicamente, é uma unidade que é capaz de dar o atendimento agudo, a investigação e o acompanhamento para a diminuição das sequelas. Então, possivelmente, essa nossa maior mortalidade, que é comum em qualquer lugar que não tenha unidade de AVC, pode ser sanada por isso. Só que não basta eu, neurologista, saber. Aqui, como temos a voz do povo, representante dos cidadãos de Ilhéus, creio que seja de interesse, até pessoal, saber que a gente pode ter uma estrutura que trate melhor essa doença, porque a gente mora aqui e, em um dos slides ali a gente comentou, o tempo para o tratamento do AVC, do início dos sintomas até a terapia ser iniciada no paciente, é de 4 horas e meia. O sintoma iniciou, reconheceu que tem o sintoma, chamou o SAMU ou buscou por meios próprios, chegar no hospital, chegou no hospital, tem que fazer os exames de investigação, o tratamento, tudo isso em, no máximo, 4 horas e meia. Nesse meu estudo do mestrado, como eu já tinha comentado, a mediana de tempo foi 8 horas. Então, a gente não consegue tratar os pacientes quando eles chegam fora dessa chamada janela de tratamento. O nosso projeto Alerta AVC, a gente busca trazer informação, porque não basta o pessoal do hospital saber, a academia saber. A gente precisa que a população também seja informada e saiba reconhecer, e principalmente reconhecendo e entender. A AVC não fica em casa. Preciso ir para o hospital para uma assistência adequada. Pode passar o próximo, por favor? É uma tabela também que comenta sobre os óbitos em números ali, mas já comentou sobre a taxa de mortalidade. Pode passar o próximo. Pretendo retornar a essa tabela, se os senhores acharem pertinente, a gente fala um pouquinho sobre essa questão regimental, né? E o que o nosso projeto Alerta AVC busca? É um projeto sem fins lucrativos, com financiamento próprio. Então, nós representamos um grupo de pessoas que identificamos que o AVC precisa ser tratado e percebemos que trazer informações para a população sobre como reconhecer o AVC facilita o trabalho do hospital em tratar o paciente. Reconhecemos que informar a população sobre as formas de prevenção, por exemplo, hipertensão arterial é uma doença muito frequente e é um dos principais fatores de risco para AVC. Então, às vezes a pessoa, por não sentir nada, não quer usar o remédio, mas talvez se ela soubesse que ela tem, vamos dizer assim, o primeiro carimbo de risco para o AVC quando não cuida da pressão. Então, isso pode mudar as estatísticas, né? Diminuindo a ocorrência do evento. Algo em torno de 90% dos AVCs são preveníveis, ou seja, são secundários a problemas, como eu já comentei, de hipertensão, mas diabetes, problema de colesterol, sedentarismo, dieta inadequada, fumo, bebida alcoólica em excesso, obesidade. Então, o nosso objetivo do nosso Alerta AVC é justamente trazer essa informação e tornar ela mais frequentemente vista. A gente vê bastante, comenta-se muito do Outubro Rosa, fala-se adequadamente sobre a prevenção, a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas AVC a gente pouco fala. Não sei se os senhores sabem, o Dia Mundial do AVC, alguém que sabe? No meu broche aqui eu tenho, dia 29 de outubro.
é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Então, o nosso projeto Alerta AVC, ele traz nesse conjunto de orientações que a Organização Mundial de AVC estabelece como ações necessárias para a gente cuidar melhor dessa doença, tanto medidas de prevenção, tratamento adequado e reabilitação. Pode passar o próximo. Então, a gente busca, nesse mês de outubro, intensificar as ações. Então, a nossa Semana do AVC, a gente iniciou ontem fazendo treinamento para profissionais de saúde. Amanhã teremos o primeiro simpósio de AVC da região. Teremos também uma feira de saúde e a ideia nossa é que o nosso projeto continue, mesmo pós 29 de outubro, porque o AVC acontece todos os dias. Eu também trabalho no Costa do Cacau e praticamente todo dia internamos pacientes com AVC. Então, é uma doença que está do nosso lado. Não dá para a gente, vendo isso, eu como neurologista, ver isso e ficar tranquilo e ir para casa dormir à noite. Então, tenho essa, vamos dizer, missão, esse sonho, quando eu terminei minha especialização em Salvador, de, vendo o que a gente faz lá e a estrutura que a gente já tem aqui, a gente consegue fazer o tratamento adequado, basta a gente conseguir operacionalizar isso. Então, pode passar o próximo. Só para finalizar em relação ao nosso projeto, essa informação é uma das que a gente mais divulga. Os senhores conhecem, né, o que é o SAMU, né, que é o Serviço Móvel de Urgência, mas a gente usa ela como uma sequência de letras para a gente lembrar dos sinais e sintomas de AVC. S de sorriso, A de abraço, M de música, U, urgente. Corre para o hospital, o AVC não fica em casa. Então, qualquer alteração desses sintomas, o surgimento desses sintomas é um indicativo que pode ter um AVC e a pessoa, idealmente, deve ou ligar para o SAMU, como temos um município muito extenso, com zona rural, buscar a forma mais rápida de ser adequadamente atendida. Então, toda vez que a gente fala de AVC, a gente sempre traz isso, porque mais de 90% dos AVCs vão acontecer em casa, não vai ser no hospital. Então, a população é importante que saiba como reconhecer e que busque assistência hospitalar. Pode passar o próximo, estamos finalizando. Então, o nosso projeto, ele, como a gente comentou, ele é por meios próprios, né? Não tem um fim lucrativo, e a gente busca apoio institucional e de recurso financeiro para a gente poder executar as nossas atividades, que a ideia, como eu já comentei, é que a gente fale sobre AVC e eduque a nossa população ao longo do ano inteiro, que a gente não pare no 29 de outubro. Até o ano passado, sozinho como eu estava, a gente conseguia fazer alguns eventos, marcar o dia, mas não tinha perna para falar sobre isso de uma forma mais prolongada, que a ideia é que com o nosso projeto Alerta AVC a gente consiga fazer isso, mas a gente precisa realmente de fundos, e eu acho que esse momento aqui, a gente traz uma outra grande ferramenta, que é o apoio político, para a gente conseguir trazer o estabelecimento das portarias do Ministério da Saúde para organizar e poder tratar de fato, porque apesar de a gente poder prevenir a doença, o AVC continua acontecendo. Então, o tratamento a nível hospitalar, a gente tem meios de melhorar e angariar recursos para que essa rede de atenção ao AVC seja melhor fomentada. Na Bahia, o único lugar hoje que é ponta nisso é o Roberto Santos, em Salvador, porque ele tem unidade de AVC. Recentemente, Feira de Santana, o Clériston Andrade também tem unidade de AVC. Só que, como a gente viu dos dados, não vou dizer que é um contrassenso, mas é algo para a gente se perguntar por que a segunda região de saúde que mais interna pacientes por AVC, que é a região de Ilhéus, não tem unidade de AVC, Salvador tem, Feira tem. Então, gostaria de deixar essa como última mensagem de reflexão de que nós, quer dizer, os senhores, na verdade, têm o poder de a gente buscar trazer essas melhorias para a nossa cidade, e o que eu puder ajudar nesse sentido, estou aqui à disposição. Por fim, ali, pode passar o próximo, os nossos contatos. Caso queiram fomentar, tirar dúvidas, propor, levar o nosso projeto para uma empresa ou algum espaço que vocês queiram que a gente fale sobre AVC, nós seguimos aqui à disposição. Pronto. Obrigado. Alguém quer fazer uma intervenção? Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Vereadora Tandic. Sim. Quero parabenizar o doutor Antônio Fernando pelos esclarecimentos acerca da questão do AVC. Eu confesso que fiquei alarmado, presidente, com os números
E até para nossa reflexão aqui como Casa Legislativa, como políticos aqui em Ilhéus, nós chamamos a atenção do governo do Estado, né, acerca dessa situação, doutor Antônio Fernando, que foi passado, que nós temos uma porcentagem de casos de AVC proporcionalmente maior na região sul da Bahia do que na capital, Salvador. Então, é preocupante, presidente. E esse alerta do doutor Antônio Fernando em relação à questão da falta do telefone, do tele-AVC, não é isso, doutor? Tele-AVC, né? Unidade de AVC. Unidade de AVC aqui em Ilhéus. Eu acho, presidente, nós temos que encampar essa luta, vereadora Enilda. A senhora, como líder do PT na Câmara, nós envidarmos esforços junto com a casa para nós também trazermos essa unidade aqui para Ilhéus. Então, eu fico aqui a minha fala em relação a isso. E é bom saber que nós temos aqui um médico especialista nessa área, daqui de Ilhéus, da terra, e nós precisamos realmente, como Casa Legislativa, dar todo o apoio, presidente, a essa causa. E, desde já, doutor Antônio, eu quero, se possível, estar enfileirando também esse voluntariado com vocês, quero também estar junto de vocês, porque, até como defensor público, eu tenho visto muitos casos, doutor Antônio Fernando, que chegam para a gente na defensoria e nós temos que ajuizarmos ações para garantir o direito à saúde às pessoas mais vulneráveis. Então, fica aqui meus parabéns ao senhor e creio que, a partir de agora, presidente, nós poderemos tratar essa questão. Inclusive temos aqui a nossa ex-vereadora, professora Carmelita, que está passando por esse momento difícil, né, professora Enilda? E isso é um alerta, porque às vezes a gente não... Pode acontecer com outras famílias, mas às vezes pode acontecer com a pessoa que está do nosso lado, pessoa familiar mais chegada a nós. Então, isso serve de alerta para todos. A AVC mata mais, é o que está matando mais gente do que qualquer outra doença. Às vezes a gente fica falando no câncer de mama, aquela coisa como o senhor falou, mas o AVC está aí, matando muito mais, e nós temos que estar atentos e tratar essa questão realmente com toda preocupação, e que realmente aqui em Ilhéus essa unidade seja instalada de forma urgente. Fica aqui minhas palavras.